Então, se nós ferimos alguém, se nós desviamos alguém do caminho, nós nos candidatamos a recebê-los como filhos para orientá-los. A importância dos pais para os filhos. Nós recebemos um doente em nossa casa. Nós almejamos e esperamos ansiosamente o nascimento de um filho. Como nós pensamos nisso, como nós planejamos e esperamos ver ao nascer aquele bebê uma criança perfeita, linda, da qual nós vamos nos orgulhar. E quando nós a tomamos nos braços, percebemos que tem uma deficiência qualquer, seja ela física, mental. Num primeiro momento é um choque, não é? Quase todos nós, dificilmente um pai ou uma mãe vai deixar de se chocar, embora a grande capacidade de amar que se desenvolve a partir de então, nós tomamos um choque. Mas se pudéssemos ver lá no passado, nós veríamos que realmente era preciso que assim fosse. Era preciso que acontecesse desse jeito para que nós pudéssemos não apenas resgatar o nosso débito, mas também propiciar aquele espírito, a oportunidade de resgatar os seus, de crescer. A oportunidade de ter uma existência em que ele possa corrigir também a sua conduta, também o seu caráter e voltar enriquecido para a espiritualidade. Que maravilha de plano esse de Deus, que embora nos pareça, nós preferiríamos certamente que Deus nos perdoasse. Ah, meu filho, você errou muito, você matou, você roubou, mas eu te perdoo, siga em frente. Mas se fosse assim, nós continuaríamos errando. Ficaria muito fácil, não é verdade? Eu até me lembro de uma historinha, faz tempo que eu não conto umas historinhas aqui, né? Do sujeito que foi se confessar porque tinha roubado uma galinha. E chegou lá no padre: ah, padre, eu roubei a galinha do vizinho. Mas por que você roubou? Ah, eu estava com fome. A galinha estava dando sopa, literalmente. E eu roubei e comi a galinha. Você está arrependido, filho? Claro, padre. Não é da minha índole roubar. Tá bom, então vai lá, reza 10 Padre Nosso, 20 Ave Marias e você está perdoado. Tudo bem, padre, eu vou rezar 20 Padre Nosso e 40 Ave Maria. Mas para quê, filho? Eu só dei 10 e 20. Fica pela galinha de amanhã. Não é bem isso? Não é isso que os pais fazem às vezes? O filho erra, ele vai lá coberto, o filho dá um cheque sem fundo, ele cobre, o filho toma multa de trânsito, ele vai e paga, põe os pontos na carteira dele. Enfim, o pai vive acobertando, vive escondendo os defeitos dos filhos. Qual pai não faz isso, né? Mas nós somos pais imperfeitos, nós fazemos. Mas Deus, que é o pai perfeito, não faz, porque o filho não aprende desse jeito. Ele vai achar que sempre terá alguém que o socorra na dificuldade, que ele vai poder errar sempre. E é assim que Deus age conosco. Permite que nós possamos resgatar, permite que nós possamos aprender com os nossos erros, permite que nós soframos as consequências da nossa conduta, para que nós aprendamos a valorizar os dons que Deus nos dá, para que nós possamos sentir na nossa pele aquilo que nós causamos ao outro. E assim nós possamos ir aos poucos incorporando em nós esses valores novos, até chegar um momento em que nós não erraremos mais. É claro que não é como muita gente diz, né? Muita gente fala assim: não, você está assim porque na última encarnação você fez isso. Não é verdade. Como eu disse, é um plano bem elaborado que tem por objetivo nos corrigir. E para isso é preciso que estejamos preparados. Não adianta nós sairmos de uma encarnação em que erramos muito e já em seguida entrarmos em uma outra com a obrigação de resgatar os erros. Nós estamos com os mesmos defeitos, não aprendemos nada. Muitas vezes nós passamos várias encarnações intermediárias nos preparando para que nós possamos realmente ter o aproveitamento necessário no processo de expiação.
Jesus Gonçalves, que é muito conhecido no meio espírita, que foi leproso em sua última encarnação, tornou-se espírita no leprosário, fez um grande trabalho, fundou rádio, jornal, um centro espírita em Pirapitingui. Ao desencarnar, ele, já ao lado do caixão, ele psicografou. Ele já contou alguma coisa da sua história, mas depois ele editou alguns livros falando sobre ele. E um dos relatos impressionantes é que diz que ele foi leproso porque ele foi um general perverso, que viveu na época de Santo Agostinho, inclusive, chamado Alarico. Era daqueles generais que não se contentava em vencer. Ele se comprazia em torturar, em matar, cortar as pessoas, botar fogo em suas casas. Ele era perverso. Não era apenas forte, ele era perverso. E conta ele que ele foi Alarico 2 vezes, Alarico I e Alarico II. Nas duas ele teve o mesmo comportamento. Isso há vários séculos atrás. Só no século XX ele veio resgatar pela lepra aquela condição, porque era um karma pesado demais para que ele resgatasse sem estar preparado. E segundo ele foi leproso 2 vezes. No primeiro momento imaginamos, ele foi leproso 2 vezes porque foi Alarico 2 vezes? Não. Ele foi leproso 2 vezes porque na primeira ele fracassou, na primeira ele não soube aceitar, ele não soube compreender a importância da expiação e teve que repetir a prova. É por isso que os Espíritos nos ensinam: vamos ter paciência, vamos encarar com amor as nossas dificuldades, não vamos nos lamentar sem necessidade, não vamos descarregar nos outros, não vamos nos tornar ranzinzas pelas dificuldades, porque elas são um instrumento da nossa evolução, são um instrumento do nosso crescimento, do nosso aprimoramento espiritual. E não existem atalhos. Não existe como nós nos desviarmos disso. Quando nós vemos André Luiz, em um dos seus livros, conta também uma história interessante. Num dos seus trabalhos de socorro na espiritualidade, eles vão socorrer os espíritos que morreram num acidente aéreo lá no meio da selva. Morreram todos, mas eles não tinham consciência disso ainda. Por isso eles foram lá para poder ajudar na medida do possível, e como sempre, André Luiz estudar. E foram estudando um a um, porque tinha passado por aquilo. E chegaram então ao piloto e ao engenheiro de voo. E foram estudar a sua história. E chegaram à conclusão de que eles foram, na Idade Média, eles foram senhores feudais, antes da Idade Média, e que eles se compraziam em matar os inimigos jogando-os da torre. Já viram aquela imagem, aquelas torres na beira do mar, do rio? Jogavam de lá de cima. E embora eles já tivessem alcançado um grau de evolução grande, consta no livro que eles já eram espíritos esclarecidos, espíritos voltados para o bem, mas eram contidos no seu processo de evolução. E ao consultar os seus superiores, constataram essa realidade. Eles tinham no seu espírito a mancha dessa maldade que faziam. E eles só podiam resgatar isso sofrendo as consequências idênticas. Não precisava cair da torre, caíram de avião. Mas tinham que passar por isso, não porque Deus exigisse isso deles, mas porque a própria consciência exigia deles essa reparação. E ele dá um exemplo muito bonito, André Luiz. Ele fala que a nossa consciência, o nosso espírito é como uma piscina, que enquanto ela está turva, não está muito limpa, nós não nos preocupamos com o que está lá no fundo. Mas se nós a limpamos perfeitamente, que a água fica clarinha, até um cisco que está lá no fundo nos incomoda. Ou seja, por mais que nós evoluamos, por mais que nós cresçamos, alguma coisinha está nos incomodando. Outro dia, numa conversa informal com um amigo, eles perguntavam do Chico Xavier. Nós temos um certo escrúpulo de falar do Chico Xavier, porque um espírito grandioso que nós não sentimos sequer dignos de falar sobre isso. Mas perguntaram: Chico Xavier resgatava alguma coisa?